Boa noite, André. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo Muito bem? prazer. Me Estou te vendo ouvindo bem? bem. Está me ouvindo bem? Estou te Sim. ouvindo bem, muito bem. Hoje a conexão minha tá boa também, então acho que vai dar para fazer uma live bem boa. Eu tô te ouvindo um pouquinho com eco. Oi? Eu tô te escutando um pouquinho com eco. Ah, sim. Só fechando a janela aqui talvez ajude melhor. Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui a cidade, mesmo sendo no Nordeste, mas é uma cidade bem fria, né? Tanto que É, aí chamam tá de frio? Conquista como a Suíça baiana. Nossa. Mas aí a frente fria chegou aí? Aqui é o ano todo frio e calor todos os dias. Vou se intercalando, né? Aqui Porque para Belém dizem que ou chove todo dia ou chove o dia todo. O inverno aqui é inverno todo. aqui é muito Então, alto, né? A altitude aqui é muito sim, grande, então aqui faz um friozinho. sim, entendi. Poxa, maravilha. Já bom. A gente espera um pouquinho o pessoal chegar. Vamos esperar um pouquinho. Uhum. Acho que em um minuto a gente deixa o pessoal chegar. E aí nós já iniciamos. Agora já tá. Agora, que responsa hoje, hein? O Homem Eterno, né? É para poucos. Essa é uma obra máxima, né? Uma obra magna. E o pior que dá até vergonha de falar isso em uma hora, né? Em menos de uma É, hora, exatamente. porque você tem que Sabe que rejeitar deixar muita a coisa de coisa. fora. Exatamente. É o ônus das grandes obras, né? O ônus de ter que tratar das grandes obras. Mas já teve uma semana muito proveitosa, né? Ortodoxia, já falaram dos hereges. Então acho que foi uma semana que deu para o pessoal que não conhecia conhecer bem o Chico. Sim, acho que sexta-feira, se não me engano, quinta-feira com o Lucas, seu irmão. Exatamente. Sobre Herete, foi muito bom mesmo. Essa semana, sexta-feira foi com Juliana, muito bom também, né? E, querendo ou não, é uma continuação, né? É uma trilogia que não foi escrita em anos Exatamente. consequentes, né? Mas que se liga muito bem, né? Sim, se liga perfeitamente bem. É como que de uma maneira, esses três livros que se trataram, eles estão intimamente ligados com a biografia do Chesterton também, né? Não dá para separar isso. Então, aqueles que querem conhecer o Chesterton têm que conhecer essas três obras. Sim. E é claro, é bom deixar claro também, como a gente falou, dificilmente falaremos de boa parte do livro, né? Porque eu mesmo, algumas páginas estão marcadas a página toda. Então, Sim, eu tive que extrair bastante marca coisa. 100%. E eu separei muita fitação aqui que eu acho que eu não vou usar quase nenhuma, que não vai dar tempo. Então, é até interessante a gente escolher uma parte do livro, né? A parte 1, a parte 2, para focar um pouquinho mais, para ter um pouquinho mais de tempo. Porque. Sim. Então, compre um livro também, né? A Eclésia é uma ótima editora desse livro. É mais É uma comum. obra que vale a pena. Já Então, que começamos, eu acho, não né? tem, já que ficar a salva, né, depois, então seria interessante Sim, começar. sim. Então, vamos começar. Então, aqueles que estão aqui chegando, muito prazer, é um prazer receber vocês. Hoje nós estamos com o Danilo, da Compraria Chesterton. Eu sou o André, colaboro com o Centro São José. E hoje nós vamos tratar de um tema que provavelmente o Danilo conhece bem mais do que eu, que é o Homem Eterno, uma grande obra do Chesterton. Então, nós pensamos em escolher alguns pontos principais, como o Danilo falou. É uma obra extensa e uma obra que tem muitas coisas a serem tratadas, mas que em razão do tempo, nós temos que fazer algumas eleições, né? Algumas escolhas. Nós escolhemos alguns pontos principais da obra para tratar. E aí eu convido o Danilo para falar um pouquinho, né? Para começar a falar dessa grande obra, dar um pouquinho do contexto, para que a gente possa entender, né? Então, muito bem. Então, fica claro, né, no Homem Eterno, que falaremos hoje, que, como eu falei antes, é uma continuação de ortodoxia, né? Fica muito claro sobre isso. Então, em ortodoxia, a ideia central era colocar em comparação o suicida e o Marte, né? E agora ele coloca em comparação o paganismo e o cristianismo, né? Algo como antagonistas mesmo, como uma doença e um.
Travou um pouquinho. A, Tá me ouvindo? a sua... Eu tô te ouvindo. Voltou ao normal. Voltou. Então, ele, como os outros livros, a maioria dos outros livros, foi escrito como uma provocação, né? Ele tinha vários amigos, um dele, o Wells, escreveu um livro famoso, né? Que é Sim, A História Universal do da Mundo, né? humanidade. A História Universal. Que no Brasil teve várias traduções e muitas pessoas usam, né? Muita gente fala que aquelas pessoas que Chesterton critica e os dá como hereges não são tão conhecidos, mas nesse caso o Wells ficou bastante conhecido com esse livro, né? Ficou bastante Sim, famoso. Então, nesse livro, o que acontece? O Wells, ele diminui o homem como um mero animal e também diminui Cristo como um mero homem, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Então, Chesterton, como também em ortodoxia, ele escreve como uma provocação. Há uma provocação e ele dá uma resposta, dizendo, mostrando que o homem não é um mero animal, é muito superior a isso, e que Jesus não é um mero homem, e sim nosso Salvador, né? E fica muito claro que o livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte é dita como sobre a criatura chamada homem, e a segunda parte sobre o homem chamado Cristo, né? E aí se divide o livro. sim. Como eu falei, Wells trata o homem como um mero animal e Cristo como um mero homem. Chesterton, em ortodoxia, ele diz, né? Esses modernos vão a um simpósio e criticam, vão nos jornais e criticam que tratam escravos como animais. E vão para os simpósios e dizem que os homens são meros animais, né? Que o homem evoluiu. Então, Sim. por revoltarem contra tudo, chegará um tempo que eles não poderão se revoltar contra nada, né? Não terão direito de se revoltar contra nada. E é isso que eu venho falando nas duas últimas lives, né? Que o revolucionário é um extremo revoltado. Nós, modernos, somos extremamente revoltados com tudo, né? Então, é um fetiche ser revoltado. É um fetiche buscar revolução. Então, Chesterton já viu isso há 100 anos atrás, né? Ele é realmente um profeta, né? Exatamente. É a revolta, só que não se sabe contra que se revolta. Na E verdade, porque não sabe o que você quer defender, né? Os revolucionários, em grande parte, esses que o Chesterton critica, são aqueles que querem algo novo, mas não sabem esse novo que eles querem. isso mesmo. É esse o problema, né? É interessante também entender que esse livro foi escrito, os outros não, após a conversão de Chesterton, né? Esse livro foi escrito em 1925, e ele se converteu em 22. Os outros dois, mesmo que pareça, ele ainda não era católico convertido, né? Ele tinha essa consciência já do algo absoluto, do concreto, da verdade, né? Que a igreja traz, mas ele ainda não era um convertido católico apostólico romano, né? Ele ainda era um anglicano. E aí a gente consegue enxergar também como esse homem tinha uma cosmovisão muito grande, né? Não enxergar as coisas como elas se parecem, mas como elas realmente são, né? Uma coisa, eu sempre comentei nas duas últimas lives, sobre as capas dos livros, que é muito marcante em Chesterton, que em Hereges ele mostra, eu falei aqui antes, em Hereges ele mostra um homem acima de uma igreja, agarrado à cruz, né? Como alguém que olha o mundo a partir de uma verdade que é a igreja. No segundo, uma bússola, que a bússola quer te nortear para algum caminho, um caminho da verdade, né? E agora, o homem eterno, que é o próprio Cristo, né? Sim, Então, ele diz, né, em ortodoxia também, que o círculo, ele se completa por si mesmo, mas só a cruz abre os braços para o mundo todo, né? E a cruz é o caminho para os viajantes livres. E quem são esses viajantes livres? São os homens comuns, né? Que conseguem enxergar além daquilo que eles veem, né? Conseguem enxergar algo superior a eles. E é o contrário do que as pessoas hoje vivem, né? Só conseguem enxergar a si mesmo, que é uma doença do nosso mundo, né? Essa filáusia, né? sim. E uma coisa interessante, né, isso que você comentou, me parece que esse início, essa divisão entre duas partes, da criatura chamada homem e do homem chamado Cristo, vem muito bem a calhar, né? Para as pessoas que estão assistindo, um dos temas centrais que o Chesterton trata, se a gente puder falar em algumas palavras, né? É um ensaio, pelo menos a primeira parte, ela é um Uhum. ensaio de uma antropologia. Vai apresentar, primeiramente, as concepções de mundo vigentes, então nós podemos
fazer um link com aquela live que dá sobre os hereges, né? Vai apresentar certas concepções de mundo filosóficas e o porquê essas concepções, como materialismo, progressismo e evolucionismo, não são suficientes nem satisfatórias para explicar o homem, para compreender o homem. Então, se o evolucionismo, o progressismo e o materialismo não são alternativas viáveis, não são prismas viáveis satisfatórios para analisar e dizer o que é o homem, então nós precisamos recorrer a um outro padrão, um outro prisma. E esse prisma não é uma ideia, uma concepção filosófica, mas é o próprio Cristo também, né? É aquele que revela o homem ao próprio homem. E aí entra-se na segunda parte, né? Então, de alguma maneira, em resposta a essa história universal do Wells, né, que pretendia fazer uma concepção antropológica, né, tinha uma concepção do homem meio progressista, meio materialista e evolucionista, ele responde com uma concepção antropológica que, em última análise, vai se reportar aquele que é perfeito Deus, mas também é perfeito homem. E essa é a beleza do livro, não é verdade? E além disso, além de ser uma visão antropológica também, traz também uma visão histórica, filosófica, né? Que tudo se completa nesse sentido, essa revolta, né? Então, Chesterton critica essa visão, essa redução do mundo, né? Então, é muito simples compreender que o paganismo é do ser humano. O ser humano cria o paganismo, porque isso vem de mitologias. E mitologias são simples, são fatos que os homens criam, né? E ela nasce da mitologia, que é a busca do homem por algo superior. O homem sempre buscou algo superior. E aí Chesterton diz, né, que ele vai comparar, dar um exemplo do homem da caverna, né, das pinturas do homem da caverna. Então, o que os cientistas dizem, né, que os homens da caverna, tem várias teorias, que eles desenhavam para mostrar que o Deus Sol, o Deus Terra, a gente evoluiu para hoje para a Mãe Terra, né, na igreja, é uma vergonha. Mas a gente vê isso, muito isso, né? Então, eles desenhavam o Sol porque o Sol era o Deus dele. Ou então alguns falam, o homem das cavernas não tinha religião, porque ele não escreveu nada sobre religião, porque ele não desenhou sobre a religião, todo um Deus. Então, isso são deduções que são simplesmente teorias vazias, que não têm como ser comprovadas, e que, para nós, é algo que é colocado como uma verdade absoluta. E nós acreditamos nisso, né? É um E verdadeiro até dogma. um exemplo que eu gosto muito, por exemplo, ele dá. Se daqui a 1000 anos uma pessoa entrar na caverna e tiver, por exemplo, duas assinaturas, tiver, por exemplo, do meu e de minha esposa, um D e um C, eles podem também supor que as pessoas de 1000 anos atrás sabiam escrever com consoantes, não sabiam usar vogais. Então, eles Sim. podem tirar isso como verdade e acreditar, e é o que fazemos hoje, né? Sim, exatamente. São teorias que são formadas, né? Só que de meros indícios, só que podem ser interpretados de milhões de maneiras distintas, né? E são tomadas. Isso que é interessante de Chesterton, né? Porque ele torna claro uma coisa que hoje em dia não é tão clara. É que essas teorias, milhões de teorias que buscam criar doutrinas filosóficas, científicas, em cima de indícios, elas têm fundamentos muito mais parvos para fundar suas teorias, seus dogmas, do que a própria religião. A própria religião ela tem fatos muito concretos e muito claros diante da história da sua veracidade. Agora, essas teorias, elas têm indícios que não conseguem dar fundamento sólido para elas mesmas. Então não é nem que são simplesmente que são heresias, porque são heresias, né? Mas que são heresias fracas nesse sentido, né? Nem doutrinalmente elas são solidamente justificadas. Uhum. E é interessante também, uma crítica que ele levou bastante foi, ele escrevia daquela forma porque ele acreditava em Deus, porque ele era um cristão. Então, o Sim. que acontece no Homem Eterno, né? Ele escreve como uma pessoa que não acredita, como um pagão. Então, essa visão aqui é de Chesterton, pensando em alguém que não acredita. Tanto que ele Sim. começa de tal forma, né? Existem dois jeitos de voltar para casa. E um deles é não sair dela. O outro é dar uma volta pelo mundo todo até que voltemos ao mesmo lugar. E tentei traçar tal jornada numa história que certa vez escrevi. O ponto central deste livro, em outras palavras,
é que a melhor coisa com relação ao cristianismo, tirando o estar realmente dentro dele, é estar realmente fora dele. Então, isso é uma coisa mais simples do mundo, né? Por exemplo, aquele velho ditado, né? Santo de cabra não faz milagre. Então, quantas pessoas não são valorizadas em seu meio, mas são por fora, né? Por exemplo, frente São José. Pode ser que eles não tenham muitos seguidores aí no Pará, mas pode ser que eles tenham uma audiência muito grande fora do Pará, né? E Chesterton diz isso porque quando nós estamos dentro da igreja, a gente não consegue enxergar, a gente não quer buscar motivos para acreditar. Acreditamos e pronto, né? Mas isso não é uma coisa tão lógica, né? Então, para conseguir uma lógica, ele precisava se afastar para poder, ao buscar uma lógica, ir de encontro a essa verdade e acreditar. Ele pensou dessa forma. E ele escreve dessa forma esse livro, né? Passando um pouquinho mais, eu separei uma citação que ele diz, já reconhecendo o paganismo como um mal e buscando algo superior, que o homem sempre buscou. Mesmo que não creiam num Deus que é uno e trino, né? Mas todo ser humano crê em algo superior. Os índios creem nisso, todos creem, né? Isso é bem natural, isso é básico, né? Ele diz: o homem é o microcosmo, o homem é a medida de todas as coisas, o homem é a imagem de Deus. Essas são as únicas lições verdadeiras a serem aprendidas na caverna. E é hora de deixar isso claro para seguir adiante. E ele continua: a verdade mais simples sobre o homem é que ele é um ser muito estranho, quase que no sentido de ser um estrangeiro na Terra. Com Sim. toda a sobriedade, pode-se dizer que ele tem bem mais da aparência externa de alguém a trazer hábitos estrangeiros de uma outra terra do que da aparência de mero desenvolvimento dessa terra. Ele tem uma vantagem justa e uma desvantagem injusta. Ele não pode dormir só com sua própria pele. Ele não pode confiar em seus próprios instintos. Ele é, ao mesmo tempo, um criador movendo as suas mãos e dedos miraculosos e um espécie de aleijado. Ele está enrolado em ataduras artificiais chamadas roupas. Ele está escorado em muletas artificiais chamadas mobília. A sua mente tem as mesmas liberdades duvidosas e as mesmas limitações selvagens. Único em todos os animais, ele é sacudido com a bela loucura chamada riso, como se ele tivesse percebido algum segredo na forma mesma do universo, escondida do próprio universo. Uma página antes ele diz, né, sobre as pinturas, né, que comparava um gorila que pinta, que é muito inteligente, e o ser humano que também pinta, que não é algo extraordinário. Ele diz: a arte é a assinatura do homem. Ou seja, Sim. essa liberdade que faz o homem ser superior ao animal. Né? O animal não tem liberdade, ele só tem instinto. O animal não te ama. Se você alimentar, ele vai ficar, se você não alimenta, ele foge. O animal age por instinto. O ser humano não é só instinto. Ele não pode confiar em seu próprio instinto, né? Mesmo que isso seja algo natural ao ser humano, mas ele tem que ter escolhas. Ele tem liberdade. E é isso que o faz ser um ser estranho, extravagante. É isso que o faz sofrer, mas também, ao mesmo tempo, dar uma risada, né? Como algo que seja cômico, né? Sim. É muito interessante esse ponto, né, que ele fala, porque uma das passagens que eu mais gosto desse livro, uma passagem que me marcou na minha primeira leitura, que já faz tempo essa leitura que eu fiz, né, dessa primeira parte, foi de que havia muitos que tentavam, como você falou, igualar o homem ao animal, né? O homem é meramente um animal desenvolvido. Aí ele fala assim, não, nós sabemos que o homem das cavernas pintava renas. Aí para mostrar, né? Aí o chefe falou, tudo bem, o homem das cavernas pintava renas, mas é muito curioso que as renas não tenham pintado o homem, né? Se são iguais aos homens, porque isso que é estranho, né? O homem é um animal tão estranho que, se o homem é mero animal, devemos pelo menos concordar que é um animal muito estranho, porque nenhum animal desenhou o homem, mas o homem desenhou todos os animais, né? E é uma coisa mais engraçada até. Enquanto vários cientistas, vários filósofos, eles vão discutir se o homem é meramente um animal desenvolvido ou não, se o homem é meramente um animal. Bom, a grande contraprova contra a tese deles é que nenhum animal está discutindo sobre se o homem é um animal ou não. Então, essa é a prova de que o homem ele também é um bicho
ainda se for considerado como um mero animal, ele é um animal extremamente excêntrico, podemos dizer assim, não é? E também é interessante a gente pontuar aqui, né, que essa primeira parte divide em alguns subtópicos, né, nos capítulos, que vai desenvolver a defesa de Shefton, né? Porque ele fala, defende que o homem não é um animal, é um homem, é algo superior. Depois ele defende, né, que a crítica, que a igreja era contra a ciência, a evolução. E o terceiro, né, esqueci agora, que ele faz a comparação de religiões. Se tinha o mesmo Sim, peso as religiões, né? Se Jesus pode ser comparado a um filósofo, por exemplo, né? sim. E sobre essa segunda parte, quem acompanhou o curso de Padre Paulo de Karatê sobre, ele fala alguma coisa sobre a roda, né? Shefton cita aqui na página 79 desse livro algo sobre a construção da roda. Então, alguém vai e pergunta, um professor chega a um padre e diz que os padres antigamente eram contra a evolução e por isso a roda não foi descoberta antes. Ele vai e responde, né? É provável que o padre que criou a roda, né? Então, a igreja que criou a civilização, a igreja que criou tudo, né? Então, tudo vai partir da igreja. Todo o resto é copiado ou plenamente uma simples evolução do que foi criado pela igreja. Se a gente pega, por exemplo, os cursos, a faculdade, né? O curso de direito, a gente pega tudo isso se baseia na igreja. Tudo isso se baseia na construção que foi feita há muito tempo atrás, né? Nessa Sim. construção de civilização que é esquecida por nós, né? Então a gente pensa que a igreja é contra a ciência, mas se a gente for pegar em vários tempos, em vários termos, muitas das descobertas gigantescas foram padres ou religiosos que descobriram, né? E isso Sim, é descartado, né? exatamente. É a grande prova, né? É a grande prova de que, em grande parte, também é um desconhecimento histórico, né? E que o Chester visava combater muito fortemente. Esse é um ponto muito interessante da obra. Tem um ponto que eu queria depois comentar, né, nessa parte, de que ele fala uma coisa muito bela, né? Eu separei aqui algumas citações que me parecem também muito interessantes nisso que você falou, né? O como essas abordagens progressistas, essas abordagens que, certo, uma abordagem materialista antropológica, né? E o materialismo antropológico, elas não explicam quem é o homem, né? Ele fala, isso que nós estávamos comentando, de que, bom, você não consegue explicar a guerra, ele fala assim, né? Não é porque o homem ele não pode viver sem comer, não pode viver sem reproduzir-se, não pode viver que ele deve viver para comer, deve viver para reproduzir-se, como fazem os animais, né? Então, se você começa a analisar o homem dentro das categorias do que serve para os animais, você tem uma concepção pobre de homem, né? Uma concepção que não consegue explicar as verdadeiras realidades do que é realmente o homem. Esse é um ponto muito interessante que ele fala, né? E a gente pegar o homem como esse ser excêntrico, né? E é uma coisa que os animais, como você falou, não são. Então, por exemplo, se você pega um gato que acabou de nascer, ele faz o que o gato grande, mais velho faz, adulto faz, né? Ele vê uma bolinha, ele começa a brincar, ele rasga. Se ele vê uma comida, ele vai comer, né? Se ele vê Isso. algo, se ele vê um cachorro, ele vai correr. Então, o gato pequeno e o gato grande continua a mesma coisa. Não muda nada, só Sim, muda o tamanho. A sim, consciência dele, no sentido de instinto, é a mesma. O que ele faz sim, quando criança, ele faz quando adulto. Já nós não. sim. Nós, Não, quando essa é a crianças, coisa temos interessante. uma crença e quando adultos temos outra. A gente vê uma realidade que muda, né? Nós queremos ser Exatamente. adultos, né? Não muda só em tempos históricos. Essa é a Isso, coisa mais interessante. Muda dentro de uma única história de uma pessoa, né? Não isso. é só uma história de início, meio e fim da humanidade. Mas dentro de cada homem existe uma história com tantas variáveis e tantas contingências que não é possível comparar com o animal, né? Ah, mas o homem faz casa, o passarinho ele faz seu ninho. Então o homem ele é uma espécie de passarinho. Bem, mas o passarinho ele faz aquilo que é suficiente. Eu nunca vi o passarinho colocar um retrato no seu ninho dos seus filhinhos. Eu nunca vi o passarinho ele. Então o passarinho ele constrói casa, é verdade, o seu ninhozinho. Agora, só o homem, com essa sua particularidade, que advém da sua liberdade, da sua consciência, ele consegue enfeitar uma casa. Ele consegue dar uma casa uma cara que é sua. O passarinho nunca vai conseguir isso. Ah, é verdade que a leoa ela protege os seus filhos, né? Mas agora só a mãe humana ela vai conseguir também dar a vida pelos seus filhos e dá-la conscientemente, dá-la com gosto, não Isso. é? Então é isso que diferencia também, né? O santo é precisamente esse homem que vive perfeitamente consciente
de toda a realidade, não é? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante de ser colocado, né? Que a maior diferença que se pode ver do homem para o animal é que o animal ele só pode ser este gato, este cachorrinho. Agora, o homem ele pode ser tanto um santo quanto um demônio. Ele tem essa ambivalência, não é? Isso é uma coisa que um gatinho mal não vai, imitando seu pai, não vai ficar mal, ele não vai desenvolver uma consciência moral. Agora, um homem, ele pode sim, tanto ser um santo, como a gente falou no início, né? Ele pode ser tanto um nazista que cria as câmaras de gases, mas ele também pode ser o santo que entra na câmara de gás rezando o Pai Nosso. Ou que dá a vida pelo outro pai de família, que para que ele não seja morto, né? Uhum. Então essa é a diferença gritante. E aí você se compara ao que ele diz na ortodoxia, né? Essa comparação, esse antagonismo do suicida e do Marte, né? O Marte, o suicida cansou de tudo, né? Cansou da Sim. vida e morre, né? E se mata. O Marte não, ele vê a alegria em tudo, vê em Deus em tudo e quer uma vida nova, né? Que é a Isso. eternidade. Essa é a Ele diferença. está pleno de vida. Ele está pleno de vida, por isso que ele pode dá-la. É por isso que ele pode dar, porque ele está pleno de vida. Porque ele vê que Deus é digno. Ele percebe que a realidade que clama e grita, o próprio Deus é uma realidade muito viva, né? Então isso é coisa que os animais não podem entender. Então o Isso. homem é realmente uma criatura excêntrica. Excêntrica. Se ele for um animal, se o homem é um animal, ele é um animal extremamente estranho. Esse é o argumento principal da primeira parte da obra, né? E se a gente avançar um pouquinho, né, como eu falei sobre as religiões comparadas, tem uma parte aqui na página 99 que é muito bonito e para alguns não faz muito sentido, mas ele fala assim: de fato, a igreja é única demais para provar-se única, né? Sim. Pois a prova mais fácil e popular fase por paralelo. E aqui não existe paralelo algum. Ou seja, não há nada do tamanho da igreja, nada que compare nessa grandeza. Essa é algo que não só é uma coisa histórica, algo material, mas que transcende, né? Transcende a este mundo, né? E vai até o Sim. céu, a eternidade, né? Então, se a gente Ela pega, como por que exemplo, conecta, né? oi? Ela é o ponto de conexão entre tempo e Isso. eternidade. Porque ela está no tempo de algum modo, nas suas configurações materiais, mas ela transcende um tempo. De alguma maneira, ela já se consumou parcialmente, mas de alguma maneira se consumará plenamente no fim dos tempos. Então, de alguma maneira, essa é a história do homem também, porque a igreja ela é um corpo místico também. Então, também o homem é um pouco assim, né? Ele já vive aqui uma realidade, mas aqui não é a vida definitiva, não é? Aqui é o ponto de interseção entre o tempo e a eternidade. E a vida vai ser tão real quanto mais ela entrar em contato com essa eternidade. Isso é muito bonito, né? E quando ele diz essa questão de não poder ser comparada, também ele coloca nesse sentido de corpo místico, né? Porque só um Deus poderia salvar esse povo, né? E esse livro se baseia nisso. Um povo que Sim. estava perdido, né? Que estava no abismo e que só um Deus poderia pagar essa dívida, né? Só um corpo místico, só uma igreja, não só física, mas também uma igreja mística, uma igreja que é o corpo do próprio Cristo, do próprio Deus, né? Então, isso é muito forte, porque quando ele quer comparar religiões, ele diz, né? Eu não posso comparar o catolicismo, o cristianismo, a outras igrejas. Por exemplo, ele dá outro exemplo aqui, Budismo? o budismo, o confucionismo, né? Alguns Isso. filósofos, por exemplo, não tem como comparar, né? Porque eles são reduzidos, né? A uma coisa pequena. E, Sim. e, e aí o Wells defende e muitas pessoas, né? O Wells também é um deles, que defende que o mundo antigamente era politeísta e agora se tornou monoteísta. E isso é uma mentira, né? As festas vêm explicar que sempre existiu um Deus. Todo mundo acredita que há algo superior. Então o mundo sempre foi monoteísta, né? Então a nossa fraqueza, o nosso medo, a nossa angústia, né? Esse ser humano que quer criar mitos, mitologias, que foi que transformou esses vários deuses, né? Criou esses vários deuses. Então, a gente pode relatar vários deuses aqui, né? Mas sempre existia, se a gente pegar aqueles símbolos antigos, sempre existia um deus que era pai, um deus que era superior, mas que todo mundo tinha medo, né? Esse Isso. afastamento de Deus, esse abismo é o que Jesus veio fazer, né? Pagar esse abismo Isso. que existia, né?
E a grande coisa que ele fala, uma coisa muito interessante sobre a diferença, né, da revolução que a encarnação trouxe para a história. Porque, uma vez que se você olha com um olhar meramente externo, o cristianismo e o paganismo, você vê que é uma diferença gritante. Em uma, é um Deus formado à imagem dos homens. Quando nós vamos ver a mitologia romana e grega, é muito, muito claro isso, não é? Nós temos Júpiter, que ele rapta a Europa, né? Ele rapta uma jovem. Bom, então são deuses que, de alguma maneira, refletem a torpeza do homem. Agora, o cristianismo traz a verdade extremamente nova, a verdade sempre antiga e sempre nova. Que não é o homem quem faz Deus a sua imagem e semelhança, mas que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Né? E por isso, o modelo não é o homem que é modelo para os deuses, mas é Deus que é modelo para os homens. Isso é uma coisa extremamente interessante. Ainda quando a gente vai nas filosofias, né? Algumas filosofias, mesmo algumas boas filosofias, por exemplo, é Deus quem é modelo para os homens. Platão entendeu muito isso, entendeu muito bem isso. Ele fala que, na República, ele fala que a grande finalidade do homem é exercitar aquela que é a parte divina da sua alma e imitar a Deus. Platão fala isso claramente, imitar a Deus. A grande questão, como é que o homem ele pode imitar a Deus? Como ele que um homem pode imitar a Deus? Agora, quando Deus se faz carne, quando Deus se faz homem, Deus se torna imitável. E agora o homem tem um modelo a quem imitar. Né? É essa a extrema novidade da encarnação. Deus se fez homem, como diz, acho que Santo Irineu, para que o homem ele se fizesse Deus. E por isso é tão estranho, né? Porque quando a gente percebe isso, a gente percebe a grandeza dos santos, né? E porque eles foram tão ridicularizados, né? Por exemplo, aí na página 108, Chesterton diz, né? Repito que nosso sentido especial e sacramental dá-se, claro, à ausência da presença de Deus. Mas há um sentido muito real à presença da ausência de Deus. Sentimos isso na insondável tristeza da poesia pagã, pois duvido que tenha havido na estupenda humanidade do mundo antigo um homem como se fosse feliz, como São Francisco foi, né? Homem que renegou o mundo, que renega tudo o que essas filosofias novas trazem, né? Você tem que vencer o mundo, ganhar o mundo, né? E o cristianismo é o contrário, você tem que vencer o mundo para ganhar a vida eterna, né? E voltando a esse paganismo, a gente percebe muito isso no Brasil, nas religiões afro, né? Então todas elas são toda parte, né? Cada coisa que é algo positivo, por exemplo, eu quero dinheiro, eu tenho um orixá, eu quero saúde, eu tenho outro orixá. Então você vai desmembrando Deus, né? Vai Isso, desmembrando você algo concorda? que é superior a você e vai criando deuses, né? Mas Isso. você reconhece que também, eles reconhecem que tem um Deus maior que eles. Que esses deusezinhos aí tem outro Deus maior. Então a gente reconhece. Mas esse abismo entre Deus. Então Chesterton até cita, né? Então tem um Deus superior, o Deus grande, o do cristianismo. Tem os deuses, né? Os demônios e os filósofos, né? Esse é a demonstração do abismo que vivemos. Então, o ser humano vai se afastando de Deus, se gruda aos deuses, quando ele vê que não dá certo, ele recorre aos demônios. Isso acontece também com nós, né? Que recorremos a coisas ruins também. Quando algo não dá certo, alguém está doente, muita gente faz isso. Então, se apega a alguma coisa lá que acha que vai resolver a situação. E outros, simplesmente aos filósofos, né? Mas essa é a representação de nossa decadência, né? E é isso que o livro Sim. quer demonstrar na primeira parte. Demonstrar esse mundo que decaiu, mas que veio alguém, esse alguém que é eterno, que veio para salvá-lo, né? E dar uma vida nova. Veio inaugurar o céu, né? Existe, me parece, aí eu acho que você vai poder me dizer isso bem melhor, existe uma certa ambivalência no título, o homem eterno, né? É claro que ele refere-se a Cristo primariamente, quando ele fala o homem eterno, porque é o perfeito Deus que é eterno. Mas ele também quer falar daquilo que há de perene no homem, ou seja, daquilo que não muda no homem, daquilo que é perene, porque também dentro dessas tendências e concepções sobre o homem, existe aquela que sempre considerava aquilo que vem depois como superior ao que vem antes. Então, não, o homem antes ele era monogâmico. Então, qual é o próximo passo da evolução? Ele ser bigâmico. Qual é o próximo passo? Ser poligâmico. Só que isso é precisamente não uma evolução do homem, mas a própria degradação. Existe um liame, né, um limiar, além do qual passar é regredir, é cair.
Então, quando ele fala do homem eterno, ele também fala não só de Cristo, me parece, né? Mas também do homem em sua natureza humana, ou seja, daquilo que o homem é em todos os tempos. Em todos os tempos, o homem, ele, pela sua própria natureza, né, vai ter essa sede do eterno que nós conversamos, né? Então, me parece que também tem essa ambivalência. E essa ambivalência é muito interessante. E é por isso também que ele cita, né, no começo do livro, essa questão da semelhança, né? O homem que é a semelhança de Deus. Ele quer deixar claro isso também, que o homem só vai ser eterno se entrar para a eternidade quando unido a Deus, unido a Cristo, né? Então, como você Sim, falou, nós temos sede de Deus. Tanto que São João Maria Vianney diz, né? O homem que busca o prazer num bordel está à procura de Deus, né? Então, ele não ele sabe. não sabe onde está a sua felicidade, então ele quer buscar. Ele está com sede de algo, só não sabe aonde, né? E aí, na verdade, ele queria Deus, mas ele procura esse prazer em coisas do mundo, que vai facear naquele momento e depois acaba, né? Até falei com seu irmão Lucas, né? Ele perguntou como eu definiria esse eregs. Eu falei, o ser humano, o mundo pode me alimentar, mas só Deus pode me saciar. E essa é a representação, né? Sim, sim. É uma coisa que o Lucas ele às vezes brinca, né? Que o Cheston, acho que o Cheston diria que essas pessoas, né? Que é muito comum no mundo nosso e muitas vezes e nós temos essas pessoas em nós interiormente também muitas vezes elas são místicos frustrados em última análise. São místicos frustrados porque elas buscam na verdade aquilo que é eterno naquilo que elas não podem encontrar. Né? Então são místicos frustrados e para sempre frustrados. Realmente. Isso é uma questão natural, né? Isso é algo Sim, muito íntimo ao homem, né? sim, exatamente. E aqui, para terminar essa primeira parte, ele conclui, no último capítulo da parte um, dizendo, né? Mas a questão que por ora interessa é que a mitologia não poderia de forma alguma ter subsistido como uma teologia. Teologia é pensamento. Concordemos ou não com ela. Mitologia nunca foi pensamento. E ninguém podia, de fato, concordar ou discordar dela. Ela era apenas um estado de espírito, de encantamento, e, quando tal disposição de espírito desapareceu, ela não pôde ser recuperada. Os homens não apenas deixaram de acreditar nos deuses, mas se deram conta de que nunca tinham acreditado neles. Eles tinham cantado louvores a eles, eles tinham dançado em torno dos altares deles, eles tinham feito o papel de flautistas, eles tinham feito o papel de bobos, né? Sim, Sempre o lado engraçado, né? O lado mais cômico. Mas é uma sim, representação, né? sim, Sheffield até diz, né? Por que ele não pode ser comparado à teologia? Por que não pode ser. Cadê? Não é um pensamento. Teologia é pensamento. E por que a mitologia não é pensamento? Ele diz, né? Uma mitologia, ela muda sempre. E é muito comum também no Brasil, no Nordeste principalmente, a gente ter mitologias, né? Ter alguns contos, mas em uma região é de uma forma, em outra região é outra forma, né? Então, por exemplo, um comum, um deus da floresta, né? De jeito pagão, a curupira. Em outro lugar é caipora. Então, todo lugar tem uma história diferente. Então, a mitologia é assim. Mas a teologia, o cristianismo, onde você for, vai ser igual. Se você for numa missa aí no Pará e ver a missa aqui em Conquista, vai ser a mesma missa. É o mesmo Deus, é o mesmo credo, né? sim. Então, há algo concreto. E, como ele diz também em outros livros, o ser humano é um criador, o homem é criador de dogmas. Então, para vivermos, precisamos de algo concreto para nos sustentar. E é por isso que nós abraçamos a cruz para podermos viver na vida eterna, né? Sim, é verdade. Esse é um ponto muito interessante. Eu acho, Danilo, que a gente tem agora somente 7 minutos, parece. A gente pode começar a se orientar para alguns pontos, resumos do final, quem sabe? E nem chegamos na parte 2, né? É, dá para comentar um pouquinho, acredito que dá para comentar um pouquinho. Tem algum tempo aí? 20 minutos pelo menos? Acho que tem, temos sim. A gente pode Então, terminar e eu ficar mais um sugiro pouquinho. encerrar essa agora, dessa forma aqui. Aí você sabe Certo. com parte um, a gente volta agora e com Ótimo, parte 2, pode ser?
Ótimo. Então já 20 vamos voltar minutinhos aqui. no máximo, Tá bem, vamos lá. tá? Voltamos. Esperar o pessoal Vamos jogar lá. um pouquinho pra gente, quem tava conosco, voltar de novo, né? De umas Vamos duas esperar um pessoas, pouquinho. acho. Acho que eles já estão voltando todos. Vamos dar uma esperada. Eu propus a segunda parte porque, mesmo reduzindo muita coisa, a gente tem que. Alguns pontos têm que ser colocados para ter Sim, um sentido, né? sim. A gente vai terminar de falar sobre o livro Homem Eterno sem falar da segunda parte, que é sobre o Homem Eterno. Não daria, não. Pois é. Esperar um pouquinho aqui. Sim, vamos esperar. Que tal agora? Vamos lá. Vamos lá. Então, a segunda parte agora do livro, né? Sim. Então, a primeira parte defendia esse homem como não um animal, mas como algo superior, né? E essa segunda parte a gente defende Cristo não como um simples homem, mas como um Deus, um homem eterno, né? E não sei se vocês reparam, é uma coisa muito comum no cristianismo, né? E agora também aqui em Shefferton, e é muito peculiar nele, são os paradoxos, né? É muito comum. Então, todo livro dele, de poesia, de história, de literatura, sempre vai ter um paradoxo. E é uma marca dele, né? E o cristianismo, o que a gente sempre vê são prefigurações, né? São coisas que indicavam no passado para ter uma solução no futuro, da mesma forma, como se fosse desfazendo nós, né? A gente fala na teologia, desfazendo nós, né? E antes eu falei sobre essa redução de um Deus, os deuses, os demônios e os filósofos, né? E a gente começa lá, o Homem Eterno, na primeira parte, falando sobre o Homem da Caverna, né? O Homem da Caverna fazia o quê? Ele desenhava. Mas a salvação veio de onde? No início, também de uma caverna, né? Muitas pessoas vão Sim. falar que veio como é que você diz o nome? De Jesus? Esqueci o nome agora. A manjedoura, né? Mas muito Sim. defende que foi uma caverna, né? E Sim. Shefton aqui diz, coloca essa caverna como algo também de uma prefiguração que aconteceu antes, né? Então, voltando, esse Deus, os deuses, os demônios e os filósofos dão lugar, né, a um Deus infinito que se coloca em um menino pequeno, indefeso, né, em algo material, pequeno, indefeso. Vem também, botam imagens, né, de pastores pobres e homens simples que criam mitos, trazem os reis magos, né? Ou seja, os filósofos, né? Homens que procuram a verdade, mas pela filosofia, pela ciência, né? E também mostra também uma imagem de Herodes, mostrando o demônio, né? Morfando já aí, prefigurando uma batalha entre o bem e o mal. Então, toda aquela primeira parte foi uma prefiguração para essa segunda parte. Então, o que era algo negativo agora se torna algo positivo. Então, toda essa imagem se mostra de novo. Mas agora para alguém que é eterno, para alguém que vai nos dar a salvação. E é isso que se envolve essa segunda parte, né? E eu fiz muitas marcações que eu não vou nem tocar na assunto aqui para não demorar tanto também, mas o livro se encaixa nisso, nessas prefigurações, nesse homem da caverna que se torna um deus na caverna, esse homem que lá se meteu no abismo, para um menino que veio nos dar salvação, né? Para filósofos que buscavam a verdade, para agora os magos que dão os presentes a Deus, né? Para os pagãos que criam mitos, para o homem comum, o homem simples, né? Mas continua aquela destruição dos demônios, continua agora na batalha contra Herodes, né? E vou ter que até que ler uma partezinha aqui. Ele divide em quatro partes, né?
essa parte mostrando o nome da caverna, o segundo capítulo mostrando o enigma do Evangelho, né, esse paradoxo do Evangelho. O terceiro, ele desmonta o relativismo religioso, né? Toda religião é boa, toda religião salva. Ele vem quebrar as pernas, né? Chega de subida mesmo, né? Aí vem a quarta parte, ele vem defender a igreja. Ele termina até o sexto dessa forma, defendendo a igreja, né? Colocando a igreja como algo poderoso, imutável, mesmo que sofra, vai continuar de pé. Fazendo assim as palavras de Cristo, né? Que mesmo que o mal abale, ela continuar de pé. Então, tem essa verdade aí. E Jesus também sabia de sua missão, que era morrer, né? Morrer para nos salvar. Ele também expressa nisso aqui. Que até salvei também uma citação que ele diz, né? E aqui ele faz uma crítica, no capítulo 2, uma crítica àquela imagem de Jesus como simplesmente um Jesus manso, né? Porque eles querem tirar de Jesus, dizem que a igreja traz a imagem de Jesus como Jesus ruim, e não como Jesus do Evangelho, como ele realmente foi. Mas o que acontece é o contrário. Então, Jesus muitas vezes foi muito forte, firme nas palavras, né? E a igreja nunca representou em nenhuma imagem Jesus sendo um homem raivoso, a ira de Jesus, nunca demonstrou isso. Sempre demonstrou Jesus alegre, até na Pietá, um Jesus bondoso, né? Que recebe o carinho da mãe, né? E ele diz aqui: o que Jesus do Novo Testamento é de fato o amante da humanidade, o mais piedoso e humano que há, mas que a igreja escondeu esse personagem humano em dogmas repulsivos e o enrijeceu em horrores eclesiásticos até que ele assumisse um caráter humano. Isso é, arrisco-me a dizer, algo bem próximo do oposto da verdade. A verdade é que a imagem de Cristo nas igrejas é que quase inteiramente mansa e piedosa. É a imagem de Cristo nos evangelhos, que é isso e muitas outras coisas. O personagem dos evangelhos, de fato, exprime com palavras de beleza desoladora a sua piedade para com os nossos corações isolados. Mas elas não estão muito longe de serem as únicas palavras que ele pronuncia. Ele continua depois, né? Um exemplo muito bonito aqui, quando ele vai falar sobre a mansidão de Jesus também, né? Porque são coisas que são paradoxos. Para aquele tempo era algo muito estranho. Então é muito estranho você ver um Deus, um ser onipotente, irado, né? Ou feliz. Isso é a imagem de uma pessoa comum, né? Não de um Deus. A gente imagina um Deus mais sereno, né? Jesus não era assim. Jesus também foi 100% homem, né? E depois ele compara aqui também. Ele fala: se em Maria mística, na filha do amor, Cristo estava guardando a semente de algo mais sutil, quem poderia entendê-lo na época? Ninguém poderia ter visto Clara e Catarina e Teresa brilhando sobre a pequena cava de Betânia. O mesmo se dá, de outro modo, com a ameaça esplêndida sobre trazer ao mundo uma espada para separar e dividir, né? Então, isso aqui é a imagem de Cristo, um Cristo que separa, que vem com espada, né? E não com a mansidão, mas vem com espada. Mas antes ele diz que nós deveríamos ser como Marta. Maria escolheu a melhor parte, não como Marta, né? Então, trazendo uma imagem de Santa Clara, Santa Catarina, de santos contemplativos, né? E não simplesmente ativos, porque temos a imagem de humanos ativos. E esquecemos essa imagem de santos contemplativos, como foram elas, como foi Maria nessa citação aqui na cava de Betânia, né? Maria escolheu a melhor parte, né? E tenta quebrar essa imagem de Cristo, essa imagem inumana, e coloca Jesus Cristo como 100% homem, mas também 100% Deus. Essa é uma coisa muito interessante da encarnação, porque é esse o fato que fundamenta Cristo poder ser acessível ao homem ordinário também. É a Isso. grande diferença também entre o mundo pagão e o mundo cristão. Daquilo que eu comentei sobre Platão, né? O grande propósito da vida é imitar a Deus. Mas quem são os que imitam a Deus, segundo ele? São os filósofos, porque eles contemplam as ideias eternas. Então são os filósofos. Agora, quando a verdade se encarna e se propõe como um modelo imitável para os homens, e é um homem que não só vive coisas extraordinárias, mas que vive numa manjedoura, não acolhido por ninguém, que vive também se perdeu dos pais quando foi para Nazaré. Então,
Um menino pode imitar a Cristo. Uma criança pode imitar a Cristo. Um jovem pode imitar a Cristo. Então, Cristo ele se fez homem para que todo homem, e mesmo o homem mais ordinário, também pudesse imitar a Deus. Então, é algo muito mais universalizável, né? Realmente. E você citou aqui os filósofos, né? Ele, sobre o relativismo religioso, ele diz, né? Também sobre os filósofos, né? Ele diz: mas a humanidade, quanto maior se torna, menos provável é que o faça. Deus é Deus, como dizem os muçulmanos, mas um grande homem sabe que ele não é Deus. E quanto maior ele é, melhor o sabe. Esse é o paradoxo. Tudo que esteja apenas se aproximando daquele ponto está apenas recuando para longe dele. Sócrates, o mais sábio dos homens, sabe que nada sabe. Um lunático pode pensar que é onisciência, e um tolo pode falar como se for onisciente. Mas Cristo é onisciente. No outro sentido, se ele não apenas sabe, ele sabe que sabe, né? Então ele vem aqui de forma muito agressiva, né? Então Sim, vem desmontando todo esse pensamento relativista e colocando sim, algo superior, é algo incomparável. Não tem como comparar um ser que sabe, que é onisciente a filósofos, né? sim. Que são só uma imagem de um Deus. Jesus é o próprio Deus, não é só imagem, semelhança, é o próprio Deus, né? É o A própria verdade Filho de Deus, encarnada. é a verdade encarnada, é o Filho gerado de Deus, né? E não simplesmente criaturas, pessoas criadas como nós somos, né? E aqui falando de novo sobre a morte. Então, é, é muito estranho para as pessoas crerem em um Deus que fideu que fideu, né? Que fidoou, que deu a vida, né? Porque muita gente pode pensar assim, mas se ele é Deus, ele poderia salvar a humanidade sem morrer, né? Jesus, sendo 100% homem e sendo fiel também e obediente a Deus, ele sabia de sua missão. Então ele já veio sabendo de sua missão e queria cumprir, né? E aqui na página 245, o Chesterton diz, né? Devemos sentir que a morte foi a noiva de Cristo, como a pobreza foi a noiva de São Francisco. Devemos sentir que, nesse sentido, a sua vida foi uma espécie de cabo de amor com a morte, um romance da busca, do sacrifício derradeiro, do momento em que a estrela se ergue como um rojão festivo, até o momento em que o sol se extingue como uma tocha funerária. Toda a história se move a toda velocidade e com o sentido de um drama, terminando com um ato para o qual não há palavras. Então, quando ele diz aqui, quando o rojão, né, festivo, quer dizer sobre o Natal, e quando o sol escurece, quer dizer a morte de Cristo, né? Trazer um momento histórico da morte, da vida e da vida de Cristo e do nascimento e da morte de Cristo, né? Então, mostrando aqui que desde o nascimento Jesus já sabia de sua missão e nunca duvidou que iria cumpri-la, né? Sempre confiou na fonte de Deus, sempre foi grato, sempre seguiu, né, de forma obediente ao que o pai o pediu, né? Sim. E teria muita coisa para falar, mas eu não tem como também fechar aqui a live sem falar sobre a defesa da igreja, que é muito forte, muito bonito e que para momentos como esse que vivemos hoje, né, é bom deixarmos aqui claro que Chesterton, lá na Inglaterra, 100 anos atrás, já conseguia enxergar uma igreja que vinha não em decadência, né? Mas que a cada vez mais sofrendo ataques contra esse mal, né? Então Jesus veio para lutar contra esse mal, veio com a espada. Nós também deveríamos ter a espada, tanto que o próprio Jesus diz, né? Vende suas roupas e compra espada, né? Vende suas túnicas. Então nós precisamos disso também. Ter essa visão que existe uma guerra, existe uma luta do bem contra o mal. E nós que somos esses soldados de Cristo, né? Mas muitos de nós preferem não lutar, né? Preferem enxergar E e prefere que preferem uma batalha invisível é a batalha mais real que existe. Na verdade, é a única batalha real que existe. isso. Todas as outras batalhas visíveis são signos dessa. São Isso sinais mesmo. dessa, sinais São dos sinais tempos. dela.
ele traz aqui, eu separei 3 passagens que ele remonta muito essa batalha. E essa igreja que mesmo que lute, mesmo que apanhe, no final vai vencer. Mesmo que reste Sim. apenas 12, né? E ele diz no finalzinho do livro, dia após dia e ano após ano, enfraquecemos nossas esperanças e afrouxamos nossas convicções. Tornamo-nos mais e mais acostumados a ver aqueles tonéis e vinhedos submersos na inundação e o derradeiro sabor e sugestão daquele elemento especial a esvair-se como uma mancha púrpura no mar cinza. Acostumamo-nos à desilusão, à dissolução, a um correr água abaixo, que não acaba nunca. Mas tu, ó Pai, guardastes o vinho bom até agora. Ele continua na outra página. Elas prosseguirão adiante por sobre o abismo radiante do renascimento. E em 50 anos estava usando de toda a sua luz e saber em novas fundações religiosas, em nova apologética, em novos santos. Ela deveria ter por fim definhado a luz árida da idade da razão. Ela deveria ter afinal desaparecido no terremoto da idade da revolução. A ciência explicou seu funcionamento e a deu por superada. E ela permaneceu. A história a exumou no passado e ela apareceu de repente no futuro. Hoje, ela se mostra mais uma vez em nosso caminho. E mesmo enquanto a observamos, ela cresce. E para concluir, ele diz, para finalizar o livro, eles podem continuar a combatê-la, mas será como se combatessem a natureza, como se combatessem uma paisagem, como se combatessem os céus. Céus e terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Eles ficarão à espreita para vê-la tropeçar. Eles ficarão à espreita para vê-la se desviar. Eles não ficarão mais à espreita para ver seu fim. Sem perceber e até mesmo de forma inconsciente, eles cumprirão com suas próprias predições silenciosas os termos relativos daquela profecia impressionante. Eles se esquecerão de velar pela mera extinção do que tanta vez se extinguiu em vão e aprenderão, instintivamente, a procurar primeiro pelo cometa que virá ou pelo congelamento da estrela. Ele encerra o livro dessa forma. Então, ele começa o livro, né, com a imagem de Jesus Cristo na cruz, o homem eterno, o homem, a cruz que abraça a humanidade, o homem comum, né, que toca toda a humanidade, toda a terra, e finaliza com uma certeza de que esse corpo místico, essa igreja, nunca será destruída, né? Ele traz essa força do absoluto. Um Deus que mesmo Sim. esquecido, né, é a luz do mundo. Mesmo que nós estejamos todos cegos, ele vem para nos curar, né? Nós que nos cegamos, né? Nós que fechamos os olhos, mas ele quer abrir nossos olhos. Ele quer ser a luz que nós precisamos para a nossa vida, né? Então, como começamos com hereges, uma crítica ao pensamento moderno, uma crítica ao progressismo sem razão, né? Ao abuso. Continuamos com a ortodoxia, que queria ser nosso caminho, que seria o caminho da verdade, esse caminho correto, a opinião certa. E terminamos naquele que é o absoluto, aquele que é a verdade, né? Muitos dirão, Sim. sei que nada sei, e ele responde, tudo eu sei de tudo, né? Então, é a verdade que Sabe nos que muda, sabe. sabe que sabe. Maravilha, maravilhoso. Eu acho que fechou com chave de ouro, né? Sim, Fechamos com chave de ouro. o livro é muito denso, né? Acho que cada página tem muitas coisas que dá para falar. Só que é interessante que essas lives criem em vocês a vontade de ler o livro, né? Porque mesmo Sim. que fizéssemos 50 lives aqui, não conseguiríamos descrever o que o livro é, né? Então, como Sim. eu falei Vai antes, dar o gostinho para poderem comprar. você vai E ler 3 lerem. vezes seguidos e vai riscar folhas de novo, vai mudar suas marcações, porque a cada vez que você lê, você descobre coisas novas, né? Então, Shefton, Sim. o que ele mostra na escrita ali, a tradução, nem sempre é o que ele quer dizer, né? Então, nem sempre, quando ele diz um ponto, é simplesmente um ponto, né? Quando ele coloca cruz, não quer dizer simplesmente uma cruz.
Quando ele quer dizer uma verdade, ele quer demonstrar um Cristo, né? Algo absoluto. Então, ele é preciso uma cosmovisão muito trabalhada para poder conseguir entender algumas coisas, né? Mas sim, essa leitura, eu acho que mesmo sendo mais pesada, é mais simples de todas, porque até uma pessoa leiga, comum, consegue entender. Porque a primeira parte, ela está acostumada. Esses termos de evolução, que o homem veio do macaco, que teve o Big Bang. Então, ele está acostumado a isso. Nós somos acostumados a isso. Então, mesmo assim, na teoria, para nós, isso é um absoluto, isso é uma verdade, né? E a segunda parte é o cristianismo, que no Brasil é forte. Mesmo que meio que doente, mas é forte. É, todo mundo crê em Deus, mesmo que de forma estranha, né? Então, é de fácil compreensão. Então, esse livro é um achado, né? Então, quem quiser, quem puder ler, leia, porque vai ser de grande valia, não só para a vida intelectual, mas também para a vida, essa vida sim, de elevação mesmo, essa vida de sim, compreender um Deus que se entregou mesmo por você, que deu a vida na cruz, né? sim. Maravilha. Então, pessoal, fica a dica, né, para comprarem o livro e acompanharem. Nessa live foi mais para colocar alguns pontos e dar o gosto. E eu Isso agradeço muito, viu, Danilo? Agradeço muito a disponibilidade, a conversa muito boa. Espero que para frente possa haver outras que a gente possa aprender assim sobre o Chesterton. Muito obrigado, viu? agradeço o convite. Deus abençoe vocês da Defesa de São José, né? Que quem diria, Amém. né? Que estaríamos aqui da Bahia e o Pará falando sobre Jefferson, né? Então, Isso, a gente percebe que está sendo difundido o pensamento dele, né? E que o Brasil sim, está criando, começando a engatilhar uma pequena autocultura, né? sim. Também é Tá muito começando a importante surgir. salientar, né? Sim, é verdade. Então, Então, um abraço agradeço muito. Um grande abraço para vocês daí da Companhia Chester. Muito obrigado pela amizade, e pela agradeço. fraternidade. Deus abençoe vocês. Amém. Até mais, Abraço. Danilo.